com as palmas. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o teu sangue? E o teu sangue derramou um grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. E Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, e Galileu, e Jesus, Jesus, e Galileu, e Jesus, Jesus, e Galileu, e Jesus, Jesus, oh, 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 oh. Me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. E Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, e Jesus, Jesus, e Galileu, e Jesus, Jesus, oh, Galileu, e Jesus, Jesus, e Galileu, e Jesus, Jesus, oh, 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 Eis que Ele deu a sua vida lá na cruz por nós. Aleluia. E nos fez ser semelhantes a Ele pela sua morte de cruz. E Ele assim se humilhou, colocando como servo. Aleluia. Jesus, Jesus, e Galileu, e Jesus, Jesus, oh, e Galileu, e Jesus, Jesus, e Galileu, e Jesus, Jesus, oh, oh, e Galileu, e Jesus, Jesus, e Galileu, e Jesus, Jesus.
venha falar com Ele nessa noite. O meu coração, Ele é teu. Aleluias. Glória a Deus, Tu és santo. Glória a Deus. Essa é a de manhã, né? Eu ia falar à noite. Essa manhã que você venha receber algo melhor de Deus, né? Todo dia a gente recebemos algo melhor. Mas que você venha receber essa manhã que você acordou, saiu de sua casa, saiu da caminha quentinha. Nós que moramos lá nas Águas de Sais, a Jéssica sabe, lembra aí. Mas o Senhor, Ele nos fez, né? Para nós levantarmos e dizer como o Senhor é bom, né? E a sua misericórdia, ela dura para sempre. Aleluia. Chama a presença dEle nessa noite. Feche seus olhos e clama a Ele. Aleluia. sou teu e tu és
sentir, Senhor, esse mover. Oh, aleluias, para te adorar eu vivo. Aleluias. E só a igreja venha cantar para te adorar eu vivo. Para te adorar eu vivo, só para te adorar. E para te adorar eu vivo. Para te adorar eu vivo. Para te adorar eu vivo, só para te adorar. E em Gálatas 2 diz assim: fui crucificada em Cristo, e assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, viva pela fé e no Filho de Deus que amou e se entregou por mim. Aleluias. E esse versículo já diz que já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo está preparado aqui, a casa e meu coração também. Tu és o único motivo que me fez enxergar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar. E teu é o reino e a glória pra sempre. E teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, nós declaramos nessa manhã, Jesus. Nós te declaramos, Senhor. Nós nos declaramos a ti, Senhor, essa manhã. Aleluias. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Declare. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há
seu ombro do seu irmão aí. E diga para ele assim: Deus tem infinitamente mais para você. Glória a Deus. Aleluia. Tu és santo. Oh, aleluia. Vem como fogo. Vem como fogo. Inunda o meu ser. Invade a minha vida. Estou aqui, Senhor Jesus. Estou aqui, Senhor Jesus. Estou aqui, Senhor Jesus. És bem-vindo, és bem-vindo, és bem-vindo, és bem-vindo em nosso meio. És bem-vindo, és bem-vindo, és bem-vindo em nosso meio. És bem-vindo, és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. És bem-vindo, Jesus. Receba mais o Senhor nessa manhã. Receba a presença dEle. Essa é a hora, esse é o momento de você glorificar, para nós participar da Santa Ceia do Senhor, do corpo. Aleluia. Santo é o teu nome. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. E Romanos nos traz aqui um entendimento sobre a graça, porque quando a lei surgiu, a graça do Senhor já era. Adão está no jardim do Éden com a Eva, a sua amada, e ele, mesmo com o que aconteceu, mesmo com tudo que houve, ele ainda teve a misericórdia do Senhor. Então Adão foi alcançado por uma tamanha misericórdia da graça. A graça está em toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Antes que o mundo fosse formado, a graça já era. A lei, quando veio para colocar ordem, mas a graça de Deus, ela já existia. E queridos, nós precisamos olhar com um olhar mais profundo. Nós precisamos olhar como uma criança, num olhar de criança que percebe uma árvore no seu começo crescendo, e no olhar da criança vendo uma planta crescendo, ela percebe o tamanho da grandeza do que é a natureza de Deus. Quando nós olhamos com este olhar de que a grandiosidade daquilo que é a própria natureza de Deus, e vemos no nosso olhar os rios correndo e muitos afluentes de rios pequenos
e de repente vai crescendo e deságua no mar. A grandiosidade que é o mar. Mas tudo começa muito pequeno. Um começo que você vê, de repente, a grandeza do que é toda uma nascente de água que teve o seu início, e você não consegue ver o fim das águas, porque o mundo é baseado em água. Até o nosso corpo tem a porcentagem maior de água. E se você olha para toda essa profundidade do mar, da imensidão sem ter o fim, assim é a graça de Deus. A graça de Deus está numa profundidade imensa, profunda, grandiosa. Sabe, quando você olha para os lírios, a beleza do que é o lírio dos vales, e a Bíblia fala desse lírio. Quando você olha para uma plantinha nascendo entre as rochas, aonde não tem água, entre as pedras, é de lá que se extrai, por exemplo, em Israel, os lugares mais áridos, a planta chamada mirra, para extrair o óleo da mirra. E por isso é tão precioso, tão cheiroso, tão agradável, porque até o lugar da onde surge é um lugar difícil. Deixa eu dizer uma coisa para você: quanto mais o problema que você está atravessando, quando parece que você não está aguentando mais de tantos problemas, quando parece que você não vai aguentar mais, surge a preciosa graça de Deus na sua vida. Aleluia. É por isso que Paulo, no livro de 1 Timóteo, ele já começa a falar para Timóteo quem era ele, aconselhando a Timóteo, dando um conselho para Timóteo da vida que ele mesmo viveu. Quem era ele, do que ele fazia, mas que foi alcançado e ganhou a misericórdia de Deus, não porque ele merecia, mas porque a graça do Senhor alcançou. Não somos merecedores, mas por meio da misericórdia e da graça, nós somos mais que vencedores. E é por isso que a graça é gratuita, é de graça. E por ser de graça, muitas das pessoas estão banalizando a graça de Deus. Em Romanos capítulo 3, do versículo 24, veja o que diz Paulo: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Gratuita graça. Por isso que Lutero
quando viu a venda das indulgências e os ricos ganhando a salvação porque comprava, e os pobres perdendo a salvação porque não tinha condições, a igreja estava em um período que estava levando os ricos para o céu e jogando os pobres no inferno. Ao escrever as suas teses, Lutero vai contra a igreja, dizendo que é por meio da graça, porque é de graça, aleluia, e todos serão alcançados pela graça, seja rico ou pobre, pobre ou rico, grandes ou pequenos, não importa. Você não é merecedor por mérito seu, você é alcançado pela graça de Deus, aleluia. E quando se fala de graça, não está nem direto ligado ao Cristo na cruz, porque esta hora é o ápice da profundidade da graça. Jesus, Ele mesmo é a essência da graça. A diferença da cruz é que Ele está naquele momento nos resgatando, nos tirando do peso dessa lei, ou da vida que vivíamos de pecado, do peso que andávamos, que carregávamos, e agora Ele nos tira da lei do pecado para nos levar por meio da graça. Oh, glória! Então Paulo, em Romanos, e não só Paulo vai falar da graça, mas Pedro fala da graça, Tito fala da graça. Quando chega no Apocalipse, livro do apóstolo João, nós vamos ter também a revelação profunda da graça. Queridos, então a graça é gratuita, porque nós fomos justificados por ela. A nossa justificação é pela graça, e se esta é para ser justificado pela graça, tudo vem de graça, porque vem do Senhor. Porque tudo que Ele faz, tudo que Deus faz, também é de graça. Tudo que Ele tem para fazer na sua vida, sempre vai ser de graça. É o seu milagre, é a sua cura, é a sua bênção, é a restauração da sua vida. Tudo é de graça. E a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, que faz nós alcançar esse tamanho e essa tamanha profundidade da graça de Deus. Quando você aprende a viver a vida com o olhar da graça, quando você aprende a olhar a vida com o olhar mais de misericórdia, você começa mais a amar as pessoas, você julga menos. Quando você olha no olhar fora da graça, você fica julgando, você fica apontando o dedo, você fica tentando medir as pessoas. A graça, a infinita graça de Deus, ela não aponta
aponta. A infinita graça de Deus está imbuída da misericórdia de Deus. E se você tiver a graça de Deus, você não olha com o olhar de crucificar a vida do outro, mas pelo contrário, você olha com olhar de amor, com olhar de abraçar, de mudança, de transformação, porque isso é a graça de Deus. Aleluia. E você nunca quer nada em troca. Sabe quando você está vivendo com o olhar da graça? Você faz sem querer nada em troca. Você não barganha o que você recebeu. Você não vai trazer para esse lado do catira, né? Aqui no Brasil fala catirar. Não é, missionário Baltazar? É aquela pessoa que gosta de fazer catira. Então você não olha com esse olhar da troca, porque tudo é de graça. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então é gratuita, mas a graça é muito mais do que gratuidade, ela também é viva. Vamos para Salmo 63, 3, Salmo 63, do verso 3, que diz: porque a tua graça é melhor do que a vida. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Aleluia. Os meus lábios te louvam. Então a vida é um dom gratuito de Deus. A vida é um dom. Dom esse que você deita e consegue levantar pela manhã. Isso é um dom gratuito de Deus. Sabe quando você dorme, você deita e depois não acorda mais? Porque se foi. Só os familiares que estão começam a chorar, leva para o hospital, morreu, já se foi, dormiu e não acordou. Ei, dormir e acordar, querido, é um presente de Deus. Dormir e acordar, meu querido, é porque você tem a gratuidade da graça de Deus. Então ela é viva, ela é viva, ela é viva. Então é bom levantar pela manhã e dizer: eu te agradeço, Senhor, por ter levantado. Eu te agradeço, Senhor, porque eu estou aqui. Então a graça, ela é vida, é um dom gratuito de Deus. E mais ainda, mesmo que deixou de viver nessa terra, mas acordar na eternidade com Cristo, isso é graça, alcançados pela graça de Deus. A graça é um dom, ela é divina, ela vem do ser divino, vem dessa profundidade poderosa e majestosa desse ser supremo, da supremacia do eterno todo-poderoso. E você tem esse dom que Ele te deu de viver, de respirar um ar. Aleluia. Sabe quando você está doente e você começa a buscar a Deus: Senhor, eu busco pela minha saúde, pela minha cura, pelo meu milagre. De repente você é alcançado pela cura, é alcançado pelo milagre, porque é dom de Deus e Ele tem esse dom para te dar
infinita graça de Deus te alcançou. Oh, aleluia. Olhar com o olhar de ver a grandiosidade da graça de Deus é ver que nós estamos vivos, e ver que estamos vivos porque Ele permitiu. Isso significa que vem tudo dEle, é permissão dEle, é vontade dEle. Até um passo que você dá, está a permissão de Deus ali. Então a graça de Deus te alcançou. Desde o princípio que você se tornou um ser vivo, desde o começo, desde a criação, Deus nos alcançou pela sua misericórdia. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho unigênito para todo, Ele está incluindo todo mundo. É uma inclusão. Ele não está rejeitando ninguém. Ele está incluindo todos no reino. A diferença aqui está na banalização daquilo que Deus tem para você. Para você não banalizar a bondade da graça de Deus que te alcançou. Por isso que Ele diz na sua palavra: nem os feiticeiros, nem os afeminados, e ele vai, herdará o reino de Deus. Quando Ele diz não consegue herdar o reino, porque banalizaram aquilo que é a graça de Deus. Então eu tenho tudo de graça, eu sou incluso no plano de salvação, mas não posso banalizar a graça. Mas não posso. Eu tenho que agradecer porque fui alcançado pela graça. Oh, aleluia, que maravilha. Por isso que Paulo diz: eu não fui apóstolo, mas eu fui alcançado pela graça, não por mérito meu, mas porque a graça me alcançou. E ele diz: eu fui o que mais trabalhei. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu aproveitei mais a graça que me alcançou do que vocês. Com isso ele não está sendo arrogante, ele só está pontuando e falando que ele fez mais do que todos, porque aproveitou, porque deu a sua vida, porque se entregou por inteiro. Quando ele diz: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo para os próprios amigos e os familiares dele. Pena que hoje não posso comer um churrasco com vocês. Pena que hoje eu não posso ir num cinema com vocês. Mas Paulo, eu estou só conjecturando para um entendimento mais profundo da interpretação. Porque eu não vivo mais. Ele está dizendo: eu deixei de viver para esse mundo, para as coisas deste mundo, e agora vivo para Deus. Eu me entreguei, sacrifiquei toda a minha vida. Então hoje eu tenho algo maior para fazer. Eu tenho uma moça que está precisando de ser ganhada para o Evangelho, e ela precisa ser alcançada pela graça. Quem é, Paulo? É Lídia, uma vendedora de linho fino, o mais fino linho, e ela
precisa ser alcançada porque ela vai dar muito para o reino, ela vai somar muito no reino. Então eu preciso fazer isso. Diz para a pessoa que está ao teu lado: a graça me alcançou. Checando e demando e recebe. Eu não era ninguém, eu não era realmente nada, mas Ele me alcançou pela sua gratuita graça. Oh glória, oh glória. Então olhar pela graça de Deus com esse olhar de que o Senhor te dá permissão para viver uma vida no reino. Glória a Deus, porque Ele abriu as portas para isso. Quando eu fiz a leitura aqui de João, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Ele está dizendo para todos, não está dizendo para um, para dois, meia dúzia, uma dúzia. Está dizendo para todos, incluindo todos no plano de salvação. Isso é graça. Graça é incluir todo mundo. Graça não deixa ninguém para trás. A graça é uma profundidade do amor. A graça é uma profundidade da misericórdia. A graça de Deus é uma raiz que está mais profunda. Paulo chega a dizer: ó profundidade, oh aleluia, quão insondáveis são os teus juízos e quão inexcusáveis são os teus pensamentos. Quem entendeu, quem compreendeu o intento do Senhor e quem lhe deu a Ele para que seja recompensado? Ele começa e termina dizendo: glória, pois a Ele eternamente, amém. Oh, aleluia, glória a Deus. Fomos alcançados pela graça, fomos alcançados pela graça sois salvos. Isso não vem de vós mesmo, é dom de Deus, é dom de Deus, é dom de Deus. Oh, aleluia. Fomos salvos pela graça. E ninguém tem nada a ver com a sua vida. Na graça ninguém tem a ver com a sua vida. É Deus que olha para você, checando e de amando e toda a graça. Vamos ler em Tito, capítulo 2, versículo 11 do livro de Tito. Diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, a graça de Deus manifestou salvadora a todos os homens. Alguém poderia estar fora desse plano? Não, até mesmo Judas está incluso nesse plano. Mas pastor, ele se matou. Obviamente que a Bíblia diz que aquele que se mata não tem perdão, salvação. Não tem salvação. Mas essa área de Judas não está para mim, não está no meu campo, está no campo de Deus. Porque a Bíblia diz que desde a fundação ele já estava num plano, e o plano dele era o plano justamente de chegar num final assim. Filho de que, gente? Ele é chamado, está como filho da perdição. Parece que foi predestinado a isso. Parece que houve realmente uma predestinação aqui na questão de Judas. Não que eu estou aqui apoiando a doutrina do calvinismo, não que eu
estou aqui apoiando a doutrina de calvinista, a doutrina calvinista, porque eu não tenho um viés teológico nem de Calvino nem de Armínio, não está dentro do meu entendimento. A minha maior interpretação vem de Jesus. Eu olho para Jesus, o meu olhar está em Jesus. Eu estou focando mais Jesus, aquilo que Ele tem para mim, do que Calvino, do que Armínio. Estou pouco lixando para eles. Embora o respeito que eu tenho por todos eles, cada um teve uma visão, mas nenhum deles teve a visão mais profunda. A visão mais profunda está em Jesus. Houve muitos reformadores e até hoje tem reformadores no Evangelho. O Evangelho não é de ninguém, não é de cunho de ninguém. A cada manhã ele se renova, ele se renova, ele se renova, ele se renova. A Bíblia vai se descodificando a cada manhã ela vai se descodificando, e quando mais espiritual você está, mais os códigos da Bíblia vai se descodificando, e o chamado de Deus na sua vida vai borbulhando. Aleluia, glória, glória. Ei, olha para Jesus, que é o autor e consumador da... Porque se eu for olhar para os homens, eu vou dizer que a doutrina da voz da verdade está correta, e não está, está errada. Porque eles querem incluir ou colocar na inclusão do batismo, sem precisar de usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só no nome de Jesus. Então a base da voz da verdade é mais em Pedro e não em Cristo. Quer dizer, a pessoa deixou de colocar a base de Jesus para colocar a base de Pedro. Pedro ainda estava no processo de aprendizado, de ganhar mais ainda conhecimento da fonte. A fonte vem e diz assim: batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é a fonte, isso é Jesus. Aí vem Pedro, que ainda não tinha a profundidade, não que Pedro também falou o que eles interpretam. Pedro só estava dando um discurso, Pedro não estava ensinando doutrina. Aí começam a dizer, e aí Pedro é quem sofre nisso. Pedro é quem leva. É Pedro que leva, não é? É Pedro que leva. O que Pedro tem a ver? Não, mas eles e Pedro está levando, Dadinha. Está até levando eu aqui no altar falando dele. Quando a gente chega lá e ele dizer assim: ah, você falou de mim lá no altar da Ebenezer. Mas eu prefiro Jesus do que Pedro. Eu prefiro Jesus, mesmo que Paulo disse: seja meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Eu preciso de Jesus, prefiro ele do que Paulo. Aleluia. Paulo falou daquilo que ele vivia, daquilo que ele tinha para falar, e ele tinha essa responsabilidade, ao mesmo tempo esse credibilidade para dizer o que ele disse. Mas eu prefiro falar o que Jesus falou. Em 1 Coríntios 15:10 diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus. Ei, Deus. Ele chega a dizer aqui: olha, eu fiz mais do que vocês, mas tudo isso não
é mérito, não é eu, é a graça de Deus que me alcançou. Ele está falando aqui da graça em trabalho. Então eu já falei no começo da gratuita graça, da viva graça. Está vivo pela graça, está respirando o ar pela graça, está caminhando pela graça. Tudo que acontece é pela graça. A nossa vida está baseada na graça. Agora ele está dizendo trabalhar. Uma característica da graça, que Deus te dá graça para você trabalhar. Deus te dá graça para você continuar trabalhando. Ele te dá graça para que você, aleluia, mantenha o seu trabalho. E ele diz mais profundo: mas pela graça de Deus sou o que eu sou, e a sua graça me foi concedida. Foi-me concedida a graça. Sabe o que Paulo está dizendo, gente? Eu persegui, eu odiei vocês, eu queria matar vocês, destruir vocês, eu queria ver vocês arrasados. Eu levantava de manhã querendo matar vocês, acabar com vocês. Mas a graça me alcançou. Ele está dizendo, sabe o que? Ele está dizendo para todas as pessoas: mesmo que você tenha uma índole mal, mesmo que você realmente é uma pessoa ruim, mesmo que você está vivendo uma vida ainda fora da graça, e você não foi alcançado pela graça, você é ruim, você é mau, você faz tudo que não presta, mas de repente a graça de Deus te alcançou. Sabe o que a palavra está dizendo? Não há uma pessoa, aleluia, que Deus está excluindo do plano, seja ele qual for, bom ou mal. Se você for alcançado pela graça, se você for alcançado pela graça, tudo aquilo que era de ruim ficou para trás. Tudo que era de mal ficou para trás. As coisas velhas e tudo se fez. É a graça que faz isso. É a graça que faz isso. Então, essa é a matéria-prima profunda da graça, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que tudo isso que eu fiz, não eu, mas a graça de Deus. Não foi por mérito meu, mas sim foi pelo mérito de Deus, foi a vontade de Deus. Então tudo que você faz na obra, até lavar o banheiro, jogar água na igreja para tirar a poeira, limpar as cadeiras. Hoje os crentes já estão assim, ó. Levitas, estou falando das igrejas grandes, levitas já não toca, porque foi pela graça que ele recebeu. Ele toca sendo assalariados. Sabia disso, né, Baltazar? Obreiros que limpam a igreja, os banheiros, eles têm salários, certo? Então não é mais pela graça, não é mais pela graça. Grandes, eu não vou entrar muito nesse assunto porque é muito polêmico, mas já tem aqueles grandes que têm o seu avião próprio. E às vezes quando eu não tenho uma frota de avião, aonde ficou a graça? Aonde ficou a graça? Ah, pastor, mas a graça também traz riqueza. Não uma riqueza que enriquece a si próprio. E eu vou falar agora da riqueza da graça.
que a gente está indo para a mesa. Glória a Deus. Em Éfeso capítulo 2, versos 6 e 7 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da graça. A suprema riqueza da graça em bondade para conosco em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Deus, Ele é o dono de todas as coisas, amém? E por isso a graça de Deus, ela é rica, amém? Sendo Deus dono de tudo, a graça é rica, ou seja, tem tudo que precisamos, tem tudo o que nós precisamos na graça. A graça nos enriquece, é uma riqueza que realmente está numa profundidade, não num lado mais materialista, mas numa visão mais profunda da espiritualidade. A graça de Deus é rica e nos enriquece, aleluia! Porque a graça, ela tem valores, e não são valores terrenos. Os valores da graça são eternos, aleluia. Por isso que há uma riqueza aqui pela graça. Ela é muito rica, ela é muito preciosa. A plenitude dos valores eternos da graça de Deus. O que temos foi Deus que nos deu. Diz para a pessoa que está do teu lado: tudo que você tem foi Deus que te deu. Você percebeu a riqueza que você tem? Hein, gente? Tudo que você tem foi Deus que te deu. Pastor, eu tenho um carro lá, foi eu que comprei. Você acha que foi você? Você viu que eu falei sobre trabalhar na graça, característica da graça de Deus, que te deu esse dom, o dom de você sobreviver, o dom de você permanecer vivo. Então, estar vivo é uma graça de Deus. Ter força, saúde para trabalhar e você ter dinheiro para comprar aquilo que você deseja, está na graça de Deus. Mas esta riqueza é mais profunda ainda. Por isso que Ele é rico, enriquecido Ele é. Ele não falta de nada, Ele tem tudo para você. Aleluia. Riqueza da graça. Tudo que temos é por permissão de vontade permissiva de Deus. Tudo que somos, vontade permissiva de Deus. Eu preciso correr um pouco mais, que já está na hora. Suficiente graça. Veja em 2 Coríntios, do capítulo 12, versículo 9, diz: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mas me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então a graça de Deus nunca vai acabar. A graça de Deus nunca vai acabar. Ela é suficiente, o bastante. Aleluia. Ela é o bastante. Queridos, é necessário que você se coloque na brecha. É necessário que você se posiciona. É necessário que você se coloque diante de Deus, para que você possa ser cada vez mais, aleluia, alcançado e abençoado pela graça de Deus.
quando Paulo diz aqui em 2 Coríntios, então ele me disse: a minha graça te basta. Ele está dizendo para Paulo: Paulo, deixa de ficar reclamando. Ele está dizendo: Paulo, deixa de reclamar. Você está sempre em oração e dizendo: mas tira esse espinho, eu não estou aguentando mais. Ah, Senhor, eu estou agora estou voltando essa palavra para nós mesmos que estamos de joelho. Mas Deus, eu não aguento. Deus, não dá mais. Eu não aguento mais. Não dá, Senhor. E às vezes você está de joelho reclamando, e o Senhor está dizendo com você, está falando para você, o Espírito Santo está falando para você: a minha graça te basta, 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 a minha graça te basta. Foi alcançado pela graça. Então o que Deus está falando para Paulo aqui e falando para nós? É que você tem que enfrentar as dificuldades. Você tem que enfrentar a dificuldade. Um dia desse veio uns momentos difíceis na irmã Maria, E os irmãos todos sabem que nós estamos orando pela irmã Maria. Mas veio sobre a casa dela o esposo, o filho, todo mundo agora em oração, buscando pela Maria, pedindo sempre oração, porque veio um momento difícil. Mas o que a palavra está dizendo aqui, queridos? A minha graça te basta. A minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mesmo que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando eu pensava que eu estava fraco, eu estava forte, porque a graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus me alcançou. Eu fui alcançado pela graça. Aleluia! Eu estou preparado para enfrentar essa situação, porque a graça de Deus está comigo. A graça de Deus está comigo. Agora eu vou falar sobre a multiforma. Deus, e eu vou terminar na multiforma. Eu sempre digo aqui no altar que Deus não é um método, Deus não é uma metodologia, Deus não é uma régua que eu vou medir Deus no seu tamanho. Deus é. Eu nem preciso provar para os ateus que Deus existe, porque Ele o é. Acreditando ou não acreditando, Deus é. A infinitude da profundidade do que é Deus está na raiz, e Paulo viu isso. 1 Pedro 4,10: serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então a graça de Deus, ela é mútua, ela está numa infinitude de profundidade, ela é infinita. Por isso que há essa profundidade da natureza de Deus, ela se forma na graça, ela se manifesta na graça, e ela se manifesta em cada pessoa, ela se manifesta na vida de cada um.
na vida dos seus familiares. Pastor, e o meu familiar que não é crente, a graça de Deus se manifesta também nele. A graça de Deus vai alcançar também ele. Vai depender dele se ele quer a graça ou não, mas a graça é para todos. Às vezes nós queremos que Deus faça conosco a mesma coisa que Ele fez em outros. Ei, eu já falei aqui a infinidade e a profundidade. Você vê que aqui está falando de quê? De um Deus multiforme. Não é uma forma. Então, se não é uma forma, Ele trabalha na vida de cada um como Ele quer. Então não queira ser igual o outro, porque o que Deus tem para você pode ser melhor do que o outro tem. Aleluia! Ele pode te dar muito mais do que o que o outro recebeu, porque Ele é profundo, é grandioso. Eu termino por aqui, mas eu tinha muito mais. Eu poderia falar sobre a superabundante graça, que está lá em 2 Coríntios 8, mas nós vamos ficar por aqui. Um outro dia nós falamos mais sobre a graça. Tem muito mais para falar de graça. Glória a Deus. Tem até ser justificado pela graça, que isso não vem de nós mesmos, é um dom gratuito de Deus. Cheia mando condo isso. Vamos para a mesa agora. Poderoso que é e há de vir em glória. Aleluia, aleluia. É o Senhor Deus eterno, que é e há de vir em glória. Aleluia. E majestade, Te adoramos, Jesus. santa, Te adoramos, Jesus. Oh, xererere, mandoide, condoide. Majestade. E deixa o fogo, Te adoramos. deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, Santo. deixa a glória cair, deixa o fogo descer, Jesus. deixa o vento soprar, deixa a glória cair, Sim, papai. deixa o fogo descer, deixa o vento Desça, soprar, desça, desça. deixa a glória cair, deixa o Desça, fogo descer, Deixa deixa o o vento fogo. soprar, deixa a glória cair, Meu Deus. Santo, yeah. E é o Senhor Sim, Jesus. Deus Sim, Jesus. eterno, que é e há de vir em glória. Te adoramos, te adoramos. E tu és Te adoramos. santo e santo, e é o Senhor Deus Te adoramos, Jesus. eterno, que é e há de vir em glória. Jesus. Vamos orar. Cadê o microfone branco? Está por aí?
aqui já. Isso. Poderoso. Glória a Deus. Vamos para a oração. Vem cá, missionário. Glória a Deus. Apresenta agora a ceia do Senhor. Checando e demando isso. Oh, aleluia. Aleluia. Isso. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, igreja. Vamos orar, né? Abençoar. Apresentar a ceia do Senhor. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Pai querido e Pai amado. Sim, Deus, eis aqui diante, Deus, do teu altar nesta manhã, Senhor. sim, sim. Pai, nós estamos apresentando aqui, Pai amado, pão, Senhor querido. Sim, Senhor. Que nesse momento, Deus querido, Pai, será representado como a carne, Deus, o corpo do Senhor. Pai, que nesse momento, Deus, nesta manhã, Senhor, a qual, Pai, nós iremos renovar a nossa aliança contigo, Senhor querido. Ah, Espírito Santo de Deus, Pai, que não é mais somente, Pai, um momento simbólico, Pai, mas sim, Deus, Pai amado, um momento de união, de comunhão, de renovação, de fortalecimento, Pai, nesta manhã. Por isso, ó Pai, diante do teu altar, nós apresentamos, ó Pai, o pão como o corpo do Senhor, ó Deus. Meu Deus. Chegando isso. Pai querido, nessa manhã nós apresentamos aqui o cálice da aliança. Pai, que o Senhor venha a cada dia nos renovar, que nós possamos a cada dia viver algo novo, especial diante da tua presença. Obrigado por esse momento especial, ó Pai, e que a tua presença gloriosa continue reinando sobre a vida de todos que aqui estão e daqueles que irão participar agora do teu sangue e do teu corpo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Jesus. Sai do seu lugar agora, pode vir na mesa. Pode vir à mesa ceiar. Pode vir à mesa. É o Senhor Deus eterno e que é e há de vir em glória. Te adoramos, te adoramos. E majestade, Meu Deus. Santa majestade, Santa Aleluia. majestade, Te adoramos, Jesus. Santa majestade, Santa. E deixa o fogo descer, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, majestade, Santa majestade, Santa Te adoramos, te adoramos. majestade, Santa Te adoramos. majestade, Santo, Santa. Santo. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa o fogo Deixa, descer, deixa, deixa o deixa. vento soprar, deixa a glória cair, deixa. deixa o
fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Meu Deus! Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. E tendo partido o pão, deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso sempre. Fazer isso sempre. Fazer isso sempre. Esta é a gratuita graça de Deus. A graça é gratuita. A graça é gratuita. Chegando aí, todos já estão. Todos. Alguém que ainda não pegou? Todos. Participai todos juntos. Demanto aí, decando aí, assim. Demanto, decando aí, decando aí, assim. Alemondorova, aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Remondoro. Glória, glória, glória. Depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o meu sangue que é derramado por meio de todos. Fazer isso em memória de mim. Participei todos juntos. Majestade e
fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória e deixa o fogo descer e deixa o fogo, deixa a glória cair e deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar e deixa a glória e deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória. Pedro ele vai falar em 2 Pedro, do capítulo 3 e do versículo 18, finalizando esta manhã, fechando este momento. Pedro diz: antes cresça na graça, antes cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aqui nós temos algo bem similar, de uma profundidade, porque o homem pode fazer muitas coisas, o homem pode fazer uma infinidade de coisas, e muitas coisas que nós fazemos, amados, às vezes termina mal, porque nós começamos, é assim, o homem assim, ele começa bem e termina mal. A graça é diferente. A graça é diferente. Por isso que é muito importante estar na graça, porque a graça começa bem e termina ainda melhor. Quando Paulo está chegando no final, estão levando ele para o último dia, para a última hora, e ele, Paulo, terminou bem por causa da graça. Ele diz: acabei a carreira e guardei a fé. Sei do que a me aguarda, sei do que me espera. Hoje é o meu último dia na terra, mas eu tenho a certeza que estou sendo recebido, checando sei do que fiz, que trabalhei pela obra. Ele está dizendo: comecei bem e terminei melhor. Quando ele diz terminei melhor, ele está dizendo: terminei debaixo da graça. Aleluia! Terminei debaixo da graça. Que você
você possa começar bem e terminar ainda melhor.